A gente entra no Mercado Livre e compra qualquer coisa para esse celular. Tudo a gente vai comprando. Na Shopping as coisinhas baratas, todo mundo quer comprar, todo mundo quer comprar. Eu sei como é que funciona, porque eu tenho mulher. É R$50 ali, é R$30, é 40, parece que não é nada. Mas quando chega no final do mês, a somatória dessa quantidade de pouquinhos vira grande. E a gente começa a ficar zangado. Pô, trabalhei o mês inteiro, recebi meu salário e não sobrou nada, cara. Não sobrou nada. Aí quem que você xinga? O governo. Porque no mundo é assim, sabe? Primeiro é Deus para a gente falar que a coisa dá tudo certo. E no governo é só tudo que dá errado. Ele sugeriu que tem gente que tem vício de gastar. E daí falou que ele pediu ao novo ministro da Fazenda para apresentar uma solução para duas coisas. Primeiro, facilitar o pagamento, que as pessoas devem. E segundo, ensinar as pessoas a administrar o salário. Essa é a parte mais fantástica. O governo ensinando a gastar. Sendo que o governo é o maior gastador da face da terra. Imagina o governo ensinar as pessoas a gastar. Se a gente começar a gastar como o governo gasta, vai aumentar a nossa dívida, não vai diminuir. A gente não tem nada a aprender com o governo. O governo é que tem que aprender com a sociedade. O governo ensinando, tô fora. O governo pega o dinheiro da gente, gasta como quer, se endivida. E com isso produz e compartilha com a sociedade um custo de dívida que é criminoso. Criminoso. E é isso que o governo faz. Pode chamar de outras palavras, pode dizer que criminoso não é uma palavra adequada, mas é alto pra chuchu. Quase 3/4 do que o brasileiro recebe vai embora com moradia, alimentação e transporte. E vem o governo falar que o problema é a blusinha, que é a compulsão, que as pessoas ficam comprando, precisa aprender a comprar, porque não dá pra viver com a renda que o brasileiro tem. A renda do brasileiro está baixa. E não tem como aumentar a renda do brasileiro se a gente não aumentar a produtividade. Não tem como aumentar a renda do brasileiro se a gente não melhorar o padrão brasileiro no ambiente de negócios. Não dá pra fazer mágica. Aí eles vão tentar uma estripulia qualquer. Vai lá, vai fazer um Repactua Brasil, aí faz aquele lançamento, todo mundo batendo palma, as coisas que o presidente vai falar, agora sim, tudo resolvido. E o que aconteceu? Veja, nós já tivemos momentos de juros altos e a dívida também era alta. O que aconteceu? Que a gente tá num momento pior hoje do que estava em 2019, 20. O que aconteceu foi que os bancos, as bandeiras, renegociaram a dívida das pessoas, elas deixaram o rotativo, foram para um crédito pessoal com uma taxa de juros e liberou o rotativo para elas, aí elas subiram o rotativo de novo. Então foi um machucado em cima de um machucado. Então a sociedade está machucada, em cima de um machucado está com uma cicatriz gigante. Essa é a nossa realidade. Não tem outra realidade. Os números todos são abertos. O setor financeiro é um setor escrutinado. O Banco Central monitora. Não vale pro Master, né? Não vai pro Master. O Master ele passou debaixo das pernas. Todo mundo olhando para isso. E tá vendo, estamos numa situação lamentável. Lamentável. Aí os bajuladores do governo, aqueles que conseguem ver o mundo sempre amarelo, rosa, falam que a situação econômica é maravilhosa. Menor taxa de desemprego até subiu um pouquinho dos últimos anos. O crescimento econômico, o Haddad saiu fazendo um discurso. Eu achei que eu morasse em outro país. No país do Haddad eu não moro. No país do discurso do Haddad. Um país que herdou uma situação horrorosa e que deu uma solução extraordinária. Olha aí o nó em que a gente está. Se o sujeito é um aposentado do INSS, um pensionista, portanto, alguém que tem um fluxo de renda garantido, ele não pode ser demitido da aposentadoria. Você não vai mais receber a aposentadoria. Tem os ladrões da aposentadoria, né? Que a Polícia Federal descobriu que nesse governo aumentou demais. Tem os ladrões da aposentadoria. Mas esse empréstimo que é o consignado dos aposentados, 30 milhões de pessoas pegando consignado desse jeito. A inadimplência sobe. Além disso, você tem uma carga tributária enorme sobre a operação. Por quê? Porque tem um chupim chamado governo que atrapalha o sistema. Se você tem uma sociedade muito endividada, como sugere o presidente da República, a gente tem que estar no topo dessa lista. Ou pelo menos na fatia superior. Se você pega um brasileiro e um dinamarquês, os dois devendo 10 mil reais, ao final de 12 meses, o dinamarquês sofre porque tem que pagar mais 300 reais. A gente tem que pagar mais 42.500 reais. Porra, que é a culpa da blusinha? Vamos falar da educação, pegar giz e lousa e ficar o que é uma brusa? Ah, pelo amor de Deus. Ofende isso. É ofensivo. Não é possível que alguém tenha dado dados para o presidente da República, que alguém tenha municiado o presidente com informações que pudessem autorizá-lo a falar. Ele está autorizado a falar o que quiser, mas a gente também está autorizado a comentar o que ele falou. Não faz sentido. No mesmo dia que o presidente falou, o Gabriel Gallipo, o presidente do Banco Central, disse que os juros do rotativo do cartão são punitivos. Nossa, ele precisou de quanto tempo no Banco Central para descobrir que os juros são punitivos, que a Selic é criminosa, que o governo é um gastador doente e que o problema está ali. Tem carga tributária? Sim. Tem problema de logística no Brasil? Sim. Tem problemas de custo de capital, de produtividade, tem déficit público. Aí no dia seguinte está o governo falando em montar uma empresa estatal para minerar terra rasa. Vão criar mais despesa. O Correio está aí um desastre, um lixo. É lamentável. Uma empresa que tem a cara do Brasil sendo destruída e que estava na lista de privatização, o governo tirou. Porque o seu Haddad e o presidente da República falaram, não, a gente tem uma ideia melhor. A ideia melhor é quebrar os Correios. 80% das pessoas estão devendo. Nunca isso aconteceu. Vem o governo falar que o problema é a blusinha, que é a compulsão, que as pessoas ficam comprando, precisa aprender a comprar, porque não dá para viver com a renda. Olha aí o nó em que a gente está. Pergunta para qualquer pessoa como é que está a situação. Conta pra gente. Você deve. Tá devendo quanto? Como é que você tá fazendo? Onde é que você financia a sua dívida? Como é que você financia a sua dívida? E é porque você tá comprando blusinha? Eu quero saber o que você tá comprando pra tá devendo. Escreve pra gente, conta pra gente. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto. A questão do preço está pegando em cheio o consumidor em várias frentes. Malu, qual que é o desafio que o presidente Lula tem agora? A gente falava há pouco da candidatura de Fábio Bolsonaro, também do Caiado. O desafio do Lula é muito mais a questão
do Opala velho, ou seja, mostrar que não está vencida essa etapa política da vida dele, que pode ter um mandato que vai prosperar, trazer as coisas para a população, ou lidar com os problemas reais com outro discurso. Recentemente ele colocou a culpa na população por não conseguir ali manejar as próprias contas, fazer muitas comprinhas. Eu acho que essas duas coisas se misturam. No fundo, parece que elas são separadas, mas elas são a mesma. É o cansaço da população em relação a esse governo, né? Essa coisa do Opala velho, que é uma metáfora até grosseira do Flávio Bolsonaro, no fundo traduz o cansaço da fadiga de material do Lula. E é isso que tá pegando ali para ele. Mas há umas 3, 4 semanas eu vim ouvindo de pessoas que tinham estado com o Lula, até antes da viagem para a Índia ali, as pessoas se encontravam com ele e falavam, tô assustado, tá de salto alto, tá achando que tá tudo muito resolvido para ele. E agora, aparentemente, deu uma baixada de bola, caiu uma ficha que vai ser uma disputa dura no eleitorado, vai decidir com base nas entregas que o governo já fez. E agora isso está meio confuso, porque não teve nada inovador, não teve nenhuma grande entrega à segurança pública. Nós caímos no 4º ano de governo com uma discussão sobre segurança pública, não houve nada de avanço na segurança pública. Que nunca foi um campo que a esquerda, o Lula dominaram, né? Exatamente, por isso que o Caiado está aí vendendo um discurso mais consistente sobre segurança pública, porque é uma preocupação. A corrupção que tinha deixado de ser uma preocupação hoje com o caso Master é uma questão séria, é uma questão que as pessoas estão mencionando mais nas pesquisas. Você tem o Supremo Tribunal Federal em xeque, e o Supremo hoje é associado ao governo Lula, então são muitos complicadores de vários lados com os quais o governo tem que lidar. Mas eu acho que todos podem ser, quase todos, pelo menos abrigados, nesse grande chapéu do cansaço. Para vencer esse cansaço, é muito difícil agora. Eu acho que ele vai ter que lidar com, olha, você tem essa opção que a gente não quer e tem eu. Vocês ficam comigo aqui porque é o que tem pra hoje, sabe? É uma coisa meio difícil de você. Você não vende paixão, você não vende emoção, você não vende empolgação. Você vende assim, fica aqui que é um pouco melhor do que o que tem ali do outro lado. É desanimador até certo ponto, né, numa campanha. E leva a mais violência, mais porradaria entre os candidatos, porque você precisa falar mais alto pra você ser ouvido. Então eu prevejo que essa campanha vai ser muito baseada nisso, assim. É Opala velho, não, é não sei o quê, entendeu? Mas substância... A gente tem visto que o grande problema de Lula tem sido a aprovação de governo. E isso tem feito com que a intenção de voto dele caia, pouco, mas caia, mas com que faça que falava o Bolsonaro acabe passando numericamente ele. Como você tem visto essa dificuldade do governo federal de entregar exatamente a popularidade que se esperava dele com as medidas do governo, e você avalia que falta a Lula provar para o eleitor de que ele pode entregar mais do que ele tem entregado até agora? Perfeito, Uribe, exatamente isso que está faltando. A gente teve uma mudança na perspectiva eleitoral ali, depois do tarifaço do Trump, quando o presidente Lula de fato melhorou muito nas pesquisas e a avaliação do governo também melhorou. Isso começou a cair no fim do ano passado e o que a gente ouvia no Palácio do Planalto espera, ano que vem tem a isenção do imposto de renda, o benefício do gás para a população e tudo isso vai fazer com que o presidente Lula novamente volte a crescer nas pesquisas. Mas o que a gente está vendo não é isso. É a tendência de queda do fim do ano passado se acentuar. Portanto, todas as pesquisas vêm mostrando sim que, por exemplo, a isenção do imposto de renda, que era, digamos assim, a bala de prata do governo para vencer a eleição, que ia injetar dinheiro diretamente no bolso da população, ia dar uma popularidade, uma guinada para o presidente Lula nas pesquisas, não tem surtido nenhum efeito. Isso no ninho petista gera discórdia. Tem gente que fala que é culpa da comunicação do governo, que não está conseguindo comunicar para o povo que isso foi o presidente Lula que fez, mas também tem gente que diz que é um problema muito maior e estrutural do governo, do caso do Banco Master, do INSS, que todo esse contexto político desse começo de ano tem atrapalhado o presidente Lula no geral. Outro ponto preocupante é a cristalização da polarização. Flávio Bolsonaro, em todas as pesquisas, mostra que está muito próximo do presidente Lula. E quem vem atrás está muito distante, que é mesmo que a gente vinha falando. Ronaldo Caiado, Zema, Renan Santos. Em havendo um segundo turno Lula contra Flávio Bolsonaro, esses votos devem migrar para Flávio Bolsonaro e não para o presidente Lula pelo perfil do eleitorado. Portanto, o quadro geral para o atual governo é muito preocupante, seja por causa da deficiência de conseguir trazer suas benfeitorias e a população reconhecer que o atual governo tem melhorado a vida delas, seja porque os outros nomes e os votos que vão poder ser disputados no segundo turno são votos com perfil de direita. Romeu Zema é nitidamente de direita e próximo da família Bolsonaro. Ronaldo Caiado, como a gente vinha falando, também de direita. Portanto, o cenário eleitoral, e não é apenas na pesquisa que a gente vê hoje, isso estão todas pesquisas muito parecidas e todas apontando para o mesmo cenário. Dificuldade do presidente Lula de aumentar sua popularidade e, igualmente, a dificuldade da direita de se unir, mas, ao mesmo tempo, essa união no segundo turno, mesmo que não seja oficialmente, a gente pode não ver Renan Santos, por exemplo, no palanque de Flávio Bolsonaro, mas é um voto que tende a migrar para a família